contrato sem nada. E Uma aquela aposta. ansiedade, aquele desespero. Se é hoje que a gente vai assinar, é hoje que vai ter uma novidade, é hoje. Até que chegou um dia, eles falaram, ó, amanhã vocês vão apresentar um programa ao vivo. Eu falava, meu, não vai acontecer, não vai. Não, tá bom, pode voltar pra sua casa. Ué, meu. Salve pessoal, aqui quem fala é David, o dono desse canal. E pessoal, chegamos a 10 mil inscritos, pessoal. Então, muito obrigado por tudo. Ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve. Valeu! Esse começo pra vocês, quando que começou a dar certo pra você e pra você? Sim. Tá, Porque faz muita coisa, né? Muito elenco, muita coisa que não dá Sim. certo, muito teste. A galera não sabe, né, dessa... Ô, Vilela, é assim, as pessoas, elas acham que, principalmente crianças e adolescentes do meio artístico, acham que já nasceram com fama, com dinheiro, que Tudo a família deu já era certo, estruturada, mas essa não é a realidade, né? Essa não é a minha realidade, não é a realidade da Mila. Eu vim de São Vicente, da periferia de São Vicente, né? E eu lembro que pra gente subir a serra, lembra? Uhum. Que a gente vinha no ônibus, as vans clandestinas, né? Que a gente Misericórdia. subia com aquele desespero e tal. A Maria cheia de criança, só com uma autorização de papel das mães, porque muitas mães não podiam acompanhar, né? Outras iam. Isso, e aí a gente ia fazer os testes, não passava e voltava. Mas eu lembro que esse dinheiro que a gente pagava a condução, pagava figurino, que tinha um figurino pra ir pra fazer as apresentações, isso saía do bolso dos meus pais. Saía do bolso Era uma aposta, dos pais. né? Era uma E a aposta. Maria cobrava o custo do custo, assim. Os filhos dela até ficavam bravos com ela, porque ela era pra fazer algo pra ganhar, só que ela fazia com muito amor. Então, muitos pais não podiam pagar, então ela acabava, então não paga. Aí um cobria o outro, enfim. Ela fazia por amor mesmo. Que Deus a tenha, né? Que ela já se foi, mas ela fez a diferença na vida de muitas crianças, que assim como eu e Yudi, tínhamos um sonho e ela abriu essas portas, né? Ainda mais lá na Baixada para trazer aqui para São Paulo. Então ela ficou fazendo isso durante muitos anos, né, amor? Foi. E aí, até chegar no programa do Raul Gil, eu fiz mais ou menos uns 9 testes. Então, eu ia no programa do Raul Gil, nos bastidores pra fazer os testes, e aí o Aranda, que cuidava das atrações, ele falava assim, Yudi, você é um menino que tá dançando, tá cantando muito bem, mas você precisa saber interagir com as câmeras. Porque pensa, vai ter câmera aqui, né, te gravando. Você sabe interagir? Aí ele fingia que tava a câmera gravando, eu não conseguia interagir. Aí ele falava, volta pra sua casa e faça esse teste. Aí eu voltava pra minha casa e colocava, sabe, copos assim na sala. E aí eu cantando, cantava pra uma câmera e cantava pra outra e cantava. Aí voltava pro teste. Aí o Aranda virava e falava assim, ó, agora você vai ter que aprender que atrás da câmera tem um público. Então, assim, não é só você interagir com as câmeras, você tem que fazer com que o público que tá atrás da câmera sinta e deixe o ambiente confortável para as pessoas sentirem através do vídeo que tá um ambiente legal. Então, assim, cada teste que eu participei, foram 9 testes, foi uma escola. E aí, quando eu entrei no programa do Raul Gil, ali foi um desafio atrás do outro. E paralelo a isso, ela já tava fazendo outras coisas também. Ela tava no Axé Blonde, né? Ela tava fazendo outras coisas. Não, que... eu era criança ainda, calma. Eu não sou tão mais velha assim. Não, é muito difícil contar a minha história, contar a história dela, tipo assim, não, mas casando. vamos aqui, eu paro e a gente vai dela e vai levando. Né, amor? É tanta coisa. Ainda bem, né? A época do Axé Blonde foi quando a gente começou a namorar. Uhum, sim. Que aí eu me lembro bem, assim, que... Aí você tinha uns 16, né? 16 anos. Por aí, e eu tinha 19, 20, por aí. Então, mas aí você tava fazendo esses testes, aprendendo essa coisa de falar com o público e tal. Isso. E paralelo a isso, ela já tava se preparando também para outros desafios, né? E você, Mila? Então vamos lá. É melhor falar a minha história, assim, depois a dela e a gente se cruza. Tá bom. Eu falo assim que é muito parecida, né, nossas histórias. A única diferença é que o Yudi deu certo primeiro, né? Mais rápido, é mesmo? Bem mais rápido. Assim, eu me apresentava em programas de televisão, como ele, né, no Raul Gil, na Eliana, só que ele ficou por um período muito longo no Raul Gil, ele teve muito destaque. Eu já fiz algumas apresentações. Fiquei 2 anos. 2 anos. Ele dublava, né, e eu cantava num concurso que tinha de grupos femininos, de crianças.
pra cantar, né? E ele era de dublagem. E eu fui até a semifinal, se eu não me engano, fui bem, mas ele ficou anos, né, amor? 2 anos sem perder. 2 anos sem perder. 2 anos. Então ele teve uma longa história lá no Raul Gil, mas foi bem próximo. A diferença é que ele foi dando mais certo, foi acontecendo até ele chegar no SBT também, né, amor? Sim. Mas o que acontece? Toda semana eu tinha que fazer uma apresentação diferente. E a preparação dessas apresentações era na agência da Maria José. Então eu tava sempre com ela, entende? Porque foi muito bom fazer parte da agência, porque foi como uma escola realmente. Sim. Então, enquanto eu tava ensaiando, ela aparecia e falava assim, você pode fazer tal coisa. Ela dava uma dica. Aí um outro artista que tava dentro da agência, assim como num corpo de teatro, né? Num estudo ali e tal. E ali foi a minha infância inteira me preparando para as apresentações, né? Depois desses 2 anos, teve um concurso no SBT chamado Código Fama, que era um concurso de canto, e apresentado pelo Celso Portiolli. Quem ganhasse ia pro México representar o Brasil. E aí eu entrei nesse concurso. Nessa que eu entro, eu não cantava tão bem perto das outras crianças, mas eu tinha essa desenvoltura no palco por conta do Raul Gil. Pegou esse tempo de palco, né? Exato. E ali eu fiz minhas apresentações e tal, e foi indo, eu cheguei na final. Aí chegou na final eu com a Priscila. E ali a Priscila canta demais, né? E é incrível ela cantando. E aí eu perdi, tá ligado? Eu perdi. Mas chegou até a final. Mas cheguei na final, eu nem acredito. Pô, cheguei aqui sem cantar tão bem e tal. E ali o Silvio Santos viu as apresentações. Isso quem me contou foi o Celso Portiolli, né? Porque ele pegou a fita do programa e foi no camarim do Silvio pra mostrar, né? Pra mostrar como é que foi a final do programa. E eu lembro muito bem que pra sair de São Paulo, pra ir pra São Vicente, era uma caminhada, né? Não tava pronto o Rodoanel, então. Então a gente pegava aquele Anchieta, aquelas coisas assim, um trânsito. E no trânsito eu só pensando assim, caramba, eu achando que eu ia ser famoso, eu achando que as coisas iam acontecer. E agora eu perdi a oportunidade da minha vida, né? E eu reclamando, eu nem conhecia a Deus. Porque eu era de outra religião, eu era do candomblé. Pra mim, Deus era algo muito distante, eu não conseguia me conectar com ele. Mas eu tava reclamando dentro do carro com alguém. Eu não sabia quem que era, mas alguém tava me ouvindo, sabe? E nesse momento, enquanto eu tava reclamando dentro do carro, o Celso Portiolli tava entrando no camarim do Silvio Santos com a fita do programa. E aí quando o Celso colocou a fita pra rodar, o Silvio Santos parou e falou assim, quem que é essa menina aí que tá cantando? Aí o Celso falou, calma, ela foi a que ganhou o programa, que não chegou no final aqui, mas ela ganhou o programa. Aí ele falou, gostei muito dessa menina, eu quero ela pra apresentar o programa infantil, Bom Dia e Companhia. Aí o Celso, nossa, legal e tal. Aí continuaram assistindo a fita. Aí sabe quando fica os perdedores lá atrás, assim, e o ganhador na frente? Aí o Silvio falou assim, aquele japonesinho lá atrás. Aí o Celso, esse menino tem talento, mas deu muito trabalho, era bem atentado, né? Bem bagunceiro. Aí o Silvio falou, eu gostei desse menino, eu quero ele pra apresentar o Bom Dia e Companhia também. Eu lembro que quando me ligaram pra minha mãe, né, na verdade, falaram, o Silvio chamou o Yudi pra apresentar o Bom Dia e Companhia. Quando minha mãe me contou, eu falei, nossa, agora já era. Agora, nossa, estourei e tal. E eu já tava ali com os meus 11 anos. E aí eu já tava, nossa, agora eu vou comprar mansão. Agora eu vou... eu vou porque tem o pica-pau. Eu vou pra iate. Iate. Eu vou pra todas as baladas, vou ficar com as mulheres mais lindas. Eu vou causar e tal. Tudo planejado. Tudo planejado. E assim aconteceu, né? Eu vivi todas as coisas mais loucas, assim, Mas da foi minha assim, vida. não teve teste, o cara te escolheu e foi isso? Eu fui, fiquei quase uns 6 meses, de 6, eu não lembro muito bem. Toda semana eu subia a serra, sem contrato, sem nada. Isso é que eu paro e penso, viu, Vilela? Né? Pensa, você passar de 6 a 1 ano, subindo toda semana, pra você ver o que vai acontecer. E aquela ansiedade, aquele desespero. E eu lembro muito bem, quem tava na diretoria era o Orlando McLean. E eu ficava na praça de alimentação do SBT, eu, minha mãe
ali desesperado. Nossa, é hoje que a gente vai assinar, é hoje que vai ter uma novidade, é hoje que vai... E ficava ali 5, 6 horas esperando pra ter a reunião. Quando ele falava, pode subir, a gente entrava na sala, o Orlando McKinney pegava uma fita e falava assim, ó, menino, estuda essa fita, boa sorte. E eu ia embora. Aí eu colocava, era a fita do Cauê e Jéssica, outros apresentadores do Bom Dia e Companhia. E eu falava, não vai acontecer, não vai e tal. Eu lembro que a última reunião que eu tive, ele me chamou no escritório, ele falou, o Orlando McKinney, ele que tava na diretoria do SBT na época. Ele falou, e aí, tá estudando as fitas? Tô. E os roteiros que eu mandei? Tô também. Aí ele falou, então tá bom. Então tá bom o quê? Não, tá bom, pode voltar pra sua casa. Ué? E assim foi de 6 a 1 ano nesse desespero. O que vai acontecer? Até que chegou um dia, eles falaram, amanhã vocês vão apresentar um programa ao vivo. Assim? Tipo assim, do nada. Teve nem preparação. Não teve nem preparação. De repente... Sem contrato? Não, aí eu fui, assinei o contrato e falou, assinou o contrato e já estreou? É. Cara, eu lembro que eu te ajudava a decorar os textos, né? Isso é uma história... Eu fazia teatro. Isso é uma história muito legal, Vilela. Lembrei agora. Eu contei a minha parte, né? E nessa... Enquanto eu tava já em atividade, a Mila, ela sempre foi muito de estudar, né? Então, ela fazia aula de dança, ela já fazia aula de teatro, ela já se preparava para isso. E eu sempre tive muita dificuldade com estudo, eu sempre tive muita dificuldade em ler, em, sabe, decorar as coisas e tal. Mas eu precisava decorar os roteiros do programa, né? Até então, era só o programa rodando ali e eu contava histórias. Eram histórias do Baú da Felicidade. Então, era uma vez o príncipe e o mendigo. Mendigo, eu tinha que decorar. Sim. Só que o ponto mais difícil o Silvio Santos queria que a gente aprendesse a decorar. Então, ele não editava o programa. Então, do começo ao fim do programa, era um programa sem edição. Como se fosse ao vivo. Como se fosse ao vivo. Então, resumindo, se eu errasse no final do programa, eu tinha que voltar o programa inteiro e contar a mesma história. Então, o que dava pra gente resolver em 45 minutos, a gente passava 6 horas pra gravar, entende? E esse processo todo, e eu não queria fazer o dever de casa, que era decorar em casa. Só que como minha mãe já sabia que eu era apaixonado pela Mila, mesmo novo, o que ela fez? A minha mãe foi esperta. Falou assim, eu vou ligar pra Mila, vou mandar ela vir em casa e ela vai ensinar o Yudi a decorar. Aí não deu outra, mano. Aí minha mãe chamou a Mila pra minha casa e ela falou, Mila, ensina o Yudi a decorar. Você não queria fazer feio? Não, aí eu só queria decorar. Dedicou. Aí eu só queria decorar. E aí eu decorava ali, ela me ensinava, a gente fazia algumas atividades ali ela cantava, decorar cantando é mais fácil. Decorar os finais das frases, as deixas, né? Do que a Priscila vai falar, pra você entrar da sua primeira fala. Isso. E ali foi acontecendo. Mas é interessante a gente parar e ver assim, que em todos os momentos de superação da minha vida e de uma mão estendida, sempre veio da parte da Mila, porque é onde eu tinha confiança, né? Onde eu acreditava no que ela tava me colocando, mesmo não sabendo ainda se ela sentia algo por mim. E você não tinha coragem de perguntar também? Não tinha coragem, mas eu sentia algo muito forte por ela. Você sabia disso ou não? Não, então, porque na época a nossa diferença era muito grande na época. Quando é mais novo, essa diferença é muito grande porque de cabeça, pra mim ele era né? uma criança ainda, e eu já tava virando adolescente, tava indo pra adolescência. Aí depois que ele ficou adolescente, eu já mais adolescente adulta, aí que as coisas... E essa rolaram. foto, Yudi, é dessa época? Essa foto mas tem essa daí já era no ao vivo. Tá. No ao vivo. Mas nós ficamos um tempinho fazendo o Bom Dia e Companhia gravado, que eram essas histórias do Baú da Felicidade. E aí eu lembro muito bem que o Silvio chamou a gente no camarim e perguntou assim, vocês já estão decorando? Aí eu falei, Silvio, qualquer coisa que colocar pra mim eu decoro, mano. Eu fazia a prova na escola, eu decorava tudo no livro. Eu não entendi o que tava no livro. Sei, mas decorava. Mas eu decorava a junção das palavras e colocava a resposta assim certinha nas provas. Até os professores falavam, você colou. Eu falei, não colei. Eu só decorei e repetiu. E repeti. Aí o Silvio, muito bom. Todo bom comunicador tem que decorar as coisas, né? Só que agora vocês vão aprender a improvisar. Esse é o ponto-chave. Aí eu falei,
Tudo bem, vamos improvisar. Não, amanhã o programa é ao vivo. Nossa. Vocês vão atender ligações, vocês vão conversar com as crianças nas ligações e vão rolar algumas brincadeiras e você vai conduzir o programa ali. No dia seguinte estava a gente lá apresentando o Bom Dia e Companhia ao vivo. E ficou nervoso pelo fato de não ter mais roteiro, de ser mais improvisado, ou foi tranquilo? Eu fiquei bem nervoso, mas eu achei que ficou um pouco mais leve. Ah, tá. Porque, tudo bem, eu acho que a coisa, você vai me entender, a coisa mais difícil é quando você tá apresentando um programa, ele é gravado, e você erra, e aí eles já cortam, e já tira toda a vibe, já tira todo Você se sente culpado, né? culpado, aí volta Todo mundo de novo. puto. Agora você tá no ao vivo, errou, ai gente, desculpa, eu errei, vamos continuar e tal.